porque precisamos falar. Eu falei bastante sobre isso também no Opinião Placar. É a notícia de hoje, né? Que é com relação à entrevista do Neymar Pai. Ontem eu gravei um vídeo logo depois da entrevista no meu canal. Está com mais de 41 mil acessos também. Não tem como, é o grande assunto. Para mim, evidenciou muito que talvez o Neymar vá embora, diante do tom que as coisas foram ditas. Mas independentemente disso, se o Neymar vai ficar ou não vai ficar, para mim o pior de tudo foi ver o Neymar pai escarrando na cara do Santos, tirando o Santos pra merda, humilhando o Santos publicamente e tratando o Santos como um time absolutamente desprezível e minúsculo. E o Santos se colocar numa... E o Santos também colabora, né? A gestão do Santos hoje do Marcelo Teixeira, ao consultar o Neymar pai, para, por exemplo, contratar o próximo diretor, que a gente estava falando aqui, que pode ser o Fabinho Soldado, pode ser o Alexandre Matos, ou algum outro, mostra uma subserviência completa a alguém que está onerando o clube financeiramente e que vai onerar ainda mais se renovar contrato, né? Então aqui vamos ouvir algumas declarações do Neymar pai e eu quero fazer algumas pontuações, Felipe. A primeira é essa, foi uma entrevista longa, de mais de 15 minutos, não dá pra gente reagir à entrevista inteira, senão isso aqui ia ficar gigantesco. Mas vamos pegar alguns pontos, tá? Vamos lá. Não tem impeditivo, não tem impeditivo. Não tem impeditivo pra renovação, ele quer dizer, tá? O projeto do Neymar era ficar 5 meses no Santos. Pra O projeto era ficar 5 meses. quê? Pra ele se recuperar. Esse é o projeto. O projeto era ele ficar 5 meses do Santos pra se recuperar. Então, ele está dizendo aqui E o Santos é um spa. o Santos é um spa pra recuperar o Neymar. O projeto é recuperar o Neymar e outra, pra eles ganharem só pra recuperação do Neymar 105 milhões de reais garantidos em contrato. Que é a E eu recuperação gosto- mais cara da história. E eu gosto assim, porque eu acho que, Felipe, o que acontece? Existe um grande problema. Isso aconteceu quando o contrato do Neymar foi revelado lá por mim e pelo Pedro Lopes no UOL. Que a galera, mas vocês estão superestimando, isso não é uma bomba, o contrato do Neymar não é tão alto assim. Vocês acharam que o Neymar ia chegar ganhando aqui 2 Coca-Colas e um Guaraná? Gente, ontem o Lamine Yamal renovou o contrato com o Barcelona, se tornou o jogador mais bem pago do clube. Um dos clubes com mais receita no mundo, que vive um problema financeiro grave por más administrações, mas que ainda disputa a Champions League, que tem muita receita, que é um dos clubes com mais torcida no mundo, é um dos clubes com mais torcida na China, por exemplo. Tem muita receita e o maior salário do Barcelona será o de Lamine Yamal, que ganhará 5 milhões a menos do que o Neymar ganhou esses 5 meses no Santos. Cerca de 16 milhões e meio. Isso mostra o tamanho do contrato do Neymar no Santos. E aí, assim, pro cara falar que o Neymar, o projeto era só se recuperar. Entregar pro Santos, fazer o Santos vencer, imagina, o projeto do Neymar era 5 meses e ele se recuperar no clube. Se o Neymar conseguisse jogar, amém. Se ele conseguisse jogar, amém. Se ele conseguir jogar, amém, né? Assim, e outra, um contrato que eu vi e que mostra o seguinte: não há nada que proteja o Santos. Os 85 milhões de reais a NJ, a NR Sports estão garantidos. O salário do Neymar de 4 milhões 140 mil reais por mês em carteira, que só isso já é o maior salário do futebol brasileiro, isso em carteira, não fosse o dinheiro da NR Sports, isso também está garantido. Não há nada que diz, se o Neymar não entrar em campo, se o Neymar não jogar, se o Neymar não corresponder, se ele for antiprofissional, se ele não colaborar, o Santos não é obrigado a pagar. E mais do que isso, sabe o que o contrato diz que pouca gente não se atentou, Felipe? Que se o Neymar, isso não aconteceu e tal, mas se o Neymar simplesmente acordasse em março e dissesse, eu acho que eu tomei uma decisão errada, acho que eu não tô mais afim, acho que simplesmente o Santos teria que arcar com tudo que havia assinado. Então o contrato é absolutamente unilateral, só dava prejuízo ao Santos e garantia vencimentos do Neymar de um salário mais do que europeu. Porque dentro de um dos principais clubes europeus, acabei de falar que acabou de renovar o contrato com o seu astro, paga 5 milhões de reais a menos para o seu astro que o Neymar ganha num clube absolutamente falido, que é o Santos Futebol Clube. Continuamos. Como o Santos
precisou que ele jogasse no Paulista, senão a gente teria dificuldade. Não, e aqui ele fala que o Santos precisou que ele jogasse no Paulista, senão teria dificuldade. Isso é outra mentira. O Neymar apressou a sua recuperação porque ele queria ser convocado naquela janela do Dorival Júnior. Que, inclusive, o Dorival Júnior deu entrevista dizendo que ia montar o time em função dele. Então, assim, além de tudo, esse rapaz aqui é um mentiroso. Meu Deus. Vamos lá. A gente teve que antecipar a entrada dele dentro de campo. Isso também fez com que a gente atrasasse o nosso processo de recuperação dele. Entendeu? Mas naquele momento a gente precisava. Agora não, agora a gente está com tranquilidade recuperando, que esse é o primeiro projeto. E o segundo projeto sou eu, na minha pessoa física da NR Sports, ajudar o Santos junto. Ajudar a fuder o Santos, né? Você não quis dizer. Ajudar a acabar com o Santos Futebol Clube, né? Cara, um contrato leonino. O discurso do milionário filantrópico, né? É. O cara, mano, destrói a Amazônia. Não, mas nós temos aqui uma empresa para ajudar no agronegócio. Do agronegócio. É uma empáfia, assim, um jeito de falar como se ele estivesse falando do presidente dos Estados Unidos, se fosse o assessor de imprensa da Casa Branca. Pelo amor de Deus, cara. O Marcelo Teixeira reestruturar o clube. Entendeu? Eu tenho certeza que isso já está renovado. Eu vou ficar com o Marcelo até alguns anos. Até o Marcelo ser expurgado da vida do Santos, né? Que é o que vai acontecer, gente. Assim, o Marcelo Teixeira nunca mais vai ganhar eleição nenhuma depois desse mandato dele no Santos. O torcedor não aguenta mais o Marcelo Teixeira, não aguenta mais o modelo associativo. E assim, eu duvido que ele continue até o final, depois do seu mandato. Isso se ele não acabar sendo empichado, porque as contas vão estourar no balanço do ano que vem. Desse ano, mas que sai ano que vem. Enquanto a gente conseguir resolver. Mas o Neymar não. O Neymar a gente vai decidir, vai depender realmente dele. Ele vai fazer as suas escolhas com relação a tudo isso. E detalhe, tá? O Neymar ontem, bastante do jogo, quem viu o jogo e tal, muito insatisfeito. Teve dublagens, né? Ele regaçando com os companheiros, puto. Não aguenta mais jogar com tanta gente ruim, assim. Então, assim, me parece que é isso. Tipo, eu tô garantido aqui, mas meu filho vai escolher. E a impressão que eu tenho é que o Neymar, diante até da entrevista dele, de que vai decidir só depois, dando todo o sinal de que tá acabando, que, ó, vai vazar. Pô, mas o elenco não é bom, pô? Então. O elenco do Santos não era bom. Por que o Neymar tá putinho agora? Ele quer... ruim. Ele quer jogar com quem? Com o trio MSN de novo? Vai pra Miami, pra Miami, exatamente. Aí, ó, tem essa parte aqui, Felipe. É risco. Eu não poderia levar esse risco pro Santos. Eu não poderia levar esse risco. O risco é todo do Santos, irmão. Você estabeleceu um mínimo garantido em contrato que se o Santos não vendesse, se o seu filho não vendesse, o Santos teria que pagar dinheiro do próprio bolso se você vem falar que não colocou risco pro clube. Quando vocês interpretam o contrato de 5 meses, eu poderia muito bem falar assim, eu quero um contrato de 3 anos e jogaria toda a responsabilidade pro Santos. Mas sabe por que você não fez isso? Porque você esperava também que o seu filho jogasse e arrebentasse nesses 5 meses para pedir ainda mais do que vocês estão pedindo agora. Ou para vir uma proposta ou do Flamengo. O Flamengo não quis aquela época, mas agora o Neymar tá jogando muito. Agora o Flamengo quer. Cara, existia a notícia de que o Barcelona flertou com o Neymar. Caso ele se firmasse nesses 6 meses, o Barcelona poderia voltar a repatriar o Neymar no meio do ano, e o Barcelona desistiu e saiu até no Diário Sport da Catalunha. A gente tratou aqui no começo do ano como uma loucura do noticiário espanhol, mas de fato era verdade. Era verdade. Então, assim, o que aconteceu? Vocês fizeram um contrato de 5 meses, não foi pra proteger o Santos. Foi porque vocês esperavam que o Neymar ia jogar, ia desfilar, ia se valorizar, o que não aconteceu. O Neymar não tem um gol, Felipe, de bola rolando até agora. Vestindo a camisa 10 do Santos. O Santos tá devendo 3 anos pra mim, a gente ficava de mão cruzada. A gente não veio pra isso. Ficava de mão cruzada? Não, vocês estão sentados no contrato. Vocês sentaram no contrato de 5 meses que vocês vão receber e vocês não devolveram nada pro clube em termos esportivos. Ah, mas devolveu em termos de receita. É verdade, o Santos cresceu em termos de receita. Mas o crescimento que o Santos teve em termos de receita é insuficiente para pagar o mínimo garantido que o Neymar tem direito. Ponto. A gente veio demonstrar
uma solidariedade ao Santos naquele momento. A gente veio... Cara, essa parte me pega muito. A gente veio demonstrar uma solidariedade. A gente veio fazer um favor. A gente simplesmente aqui ganha 7 vezes mais que o segundo maior salário do futebol brasileiro. O Neymar tá ganhando do Santos mais do que o Lamine Yamal, que é o grande prospecto de gênio, ganha no Barcelona, mas a gente veio prestar uma solidariedade ao coitadinho Santos, que tá na merda, que tava precisando do meu filho. Cara, tirou o Santos pro lixo, pra merda. Você não acha que... Cagou na cabeça do santista e do clube, cara. Que abriu a porta pro Neymar. Que coisa, cara, abjeta, ridícula, absurda. Cara, assim, isso aqui é revoltante. Isso aqui pra mim é mais revoltante do que o rebaixamento do Santos, cara. Sem dúvida, mas você não acha que pode ter algo por trás aí? Tipo? Da família do Neymar comprar o clube. Não, ele mesmo fala que é contra a SAF em dado momento de uma... Ele fala, eu sou contra a SAF. Ele fala, tem um trecho, vou buscar aqui já. Vamos terminar de ouvir. O Santos precisava de ajuda, de um impacto positivo. O Santos precisava de ajuda. A gente veio ajudar o Santos pegando 1/4 do orçamento do Santos e colocando no nosso bolso. Do 1/4 do orçamento para a temporada. Para trazer apoiadores, patrocinadores, foi o que aconteceu. Vai deixar patrocinar? Não vai, porque o Neymar continua ganhando 75% de todos os patrocinadores que ele deixar para além de um ano do contrato. Mesmo que o Santos cumpra a meta de pagar os 105 milhões, o Neymar continua ganhando tudo que ele vendeu de patrocinador para além de um ano após o fim do contrato, mesmo que ele vá embora. Pode ser que o Neymar daqui a 2 meses esteja jogando no Flamengo e ganhando dinheiro do Santos Futebol Clube. É isso. Como fica o clube nessa situação? Não, o clube Felipe... Porque vendeu-se a imagem. Inclusive, eu lembro de você falando muitas edições lá dos 4 Grandes, então, que há um projeto para a volta do Neymar, uma estruturação de marketing, blá, 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 que era isso. Pô, o Neymar vai voltar, vai atrair o marketing, vai fazer com que o Santos tenha patrocinadores, bons jogadores, vai, sabe, trazer uma esperança nova pro clube. Era isso que se esperava. O catalisador ali pra fazer o clube voltar aos tempos de glória. Cara, e qual que vai ser o legado se ele sair? 0. Não, e se ele ficar também? E se ele ficar também, o que vai acontecer se ele ficar? Que contrato que eles vão aceitar? Cara, hoje eu começo a entender que a saída do Neymar, por pior que seja esportivamente pro Santos, e vai ser muito ruim, porque sem o Neymar a chance do Santos cair aumenta muito, mas do ponto de vista pro futuro do clube... Diante do que o Neymar tá tentando vender aqui, que é um jogador que não parece existir mais, que não corresponde mais esportivamente e que, em termos de venda, já chegou no pico do que poderia vender e foi insuficiente, não me parece que a continuidade do Neymar seja positiva em longo prazo para o Santos. Pro Campeonato Brasileiro, não tenho dúvida de que vai ser. Se enfrentar um rebaixamento com o Neymar e um rebaixamento sem Neymar, me parece clara a escolha. Agora, ainda mais se o Neymar conseguir ter alguma sequência, que é o que a gente espera a partir de agora. O Neymar faz tanta diferença assim, o cara não fez diferença em nada ainda pro Santos. O Santos tem que, na boa, cara, beleza, se um dia ele estiver saudável, que a gente não sabe quando, cara, não tem como contar com um cara desse, assim. Não, eu concordo. Tem que contar com o Roleiser, com o Guilherme, fazer esses caras jogarem e salvarem o Santos. Não ficar esperando o salvador da pátria Neymar salvar o clube, que é um cara que não joga e tá trazendo prejuízo financeiro, pode afundar o clube ainda mais em dívidas. Meu Deus do céu. E tem torcedor aqui no chat, em toda a internet e fora, que se apega, não, o Santos sem o Neymar vai ser rebaixado. Irmãos, o Neymar nem tá jogando e o Santos tá na zona de rebaixamento. É isso, cara, meu Deus do céu, cara, que buraco que vocês se enfiaram. Meu Deus. E a galera que ele fez diferença financeiramente. De novo, gente, ele fez diferença financeiramente. O Santos hoje tem mais receita com o Neymar do que não tinha. Só que essa receita, ela é insuficiente para cobrir o rombo que o Santos tem que pagar pro próprio Neymar. É uma simples questão de matemática. Se você é incapaz de fazer 2 mais 2, se você não consegue entender que 1 é menor que 2, aí fica muito difícil explicar para a pessoa que não tem um parafuso a menos na cabeça. Simples assim. O Santos cresceu em marketing, segundo informação do próprio clube, 66 milhões de reais a partir da vinda do Neymar. Desses 66, o Neymar tem 75%. Quanto dá 75% de 66, Felipe? Fazer uma conta básica aqui, que eu sou péssimo de matemática também.
66 menos 75%. A gente está falando aqui de mais ou menos 49 milhões que serão destinados ao Neymar, a NR Sports. 85 menos 49, que é o que o Santos tem que pagar. Hoje tem 85 menos 49. Então o Santos ainda tem mais 36 milhões de reais para pagar para o Neymar. Existe a expectativa da criação de algumas novas receitas, como documentário na Netflix, que pode render cerca de pouco mais de 10 milhões de reais. Você tira 10 aqui, fica 26. Outros contratos e tal, mas vai ficar faltando dinheiro para o Santos pagar o Neymar. O Santos não conseguiu, com as receitas que o Neymar trouxe para o clube, o Santos não conseguiu pagar o mínimo garantido que estava estipulado em contrato. Então o Santos está perdendo dinheiro hoje. Tudo que o Santos arrecadou a mais com o Neymar tem que ir para o Neymar. E mesmo assim o Santos está perdendo dinheiro. Então, assim, como isso pode ser bom para o clube? Não tem como ser bom. Financeiramente é um escárnio. É um escárnio. E aí tem gente completo. que fala, não, mas o Neymar se paga, o Neymar trouxe anunciantes para o clube. É verdade, mas ele fica com toda a grana, então ele é um clube jogando dentro de um clube? O Neymar é um clube, então. O Neymar FC. Jogando isso no Santos FC. E todo o dinheiro vai pro Neymar FC. Pelo amor de Deus, cara. É isso. E vamos pegar o trecho aqui que ele fala de SAF, Felipe. Já vou pegar aqui rapidinho. Porque ele fala também que não é plano, não gosta de SAF, não acredita em SAF. Aqui, ó. Vamos lá. Cadê? Neymar pai. Difícil achar as coisas no X, né, cara? Mas eu prometo que eu já acho. Achei. Aqui, ó. Vamos lá. Trecho aqui. O Santos, Você já viu isso sair da nossa boca? Não, tô perguntando se isso interessa ou se isso nem faz parte do projeto. Essa pergunta talvez tenha sido do Salazar, né? Pela voz. Parece a voz dele. Não, eu não acredito em SAF. A SAF, se for para uma administração organizada, ou melhor falando assim, profissional, eu acredito. Não só para se você trazer um investidor. No Brasil, um investidor que entrar numa SAF no Brasil, ele precisa do dinheiro dele de volta, e a curto prazo. Fora, na Europa, qualquer SAF ou cara que entra investindo, ele só quer posicionamento. Não precisa do dinheiro dele de volta. Se posiciona para escalonar as coisas, é diferente. Aqui no Brasil, o cara que colocar dinheiro, ele precisa recuperar a sua receita. E isso precisa ser a curto prazo e ninguém vai fazer isso. Ponto. Ou seja, ele não vai pôr o capital dele no Santos. Não vai, nunca. Mas nunca. Mas porque o Santos não vai devolver pra ele em curto prazo. Eu sei, mas ele tá ajudando o Santos. Pra bom entendedor, meia palavra baixa, isso, irmão. Cara, assim, na moral, essa entrevista é uma das páginas mais tristes da história do Santos Futebol Clube. E o Santos, depois dessa entrevista, continua caladinho, rezando a Deus e rezando aos céus pro Neymar renovar. Tá, sabe-se lá Deus pra um contrato. Todo mundo tá hoje querendo que o Neymar renove, o torcedor do Santos preocupado, mas ninguém tá preocupado com esse novo contrato, como ele vai ser. E esse contrato, já que o primeiro vazou, vai ser guardado às 7 chaves, tá? Às 7 chaves. Cara, no fim do dia o torcedor só quer uma coisa, que o Neymar entre em campo e meta gol e coisa que não tá... E foda-se, cara. Foda-se. Esse é o pensamento, mas não vai acontecer, cara. Não, e outra, cara, mesmo que ele estivesse fazendo isso, eu falei ontem pro Edson Castro, ele falou assim, Rodolfo, se o Neymar tivesse ganhado a Copa do Brasil pelo Santos, você acha que ia valer pagar isso, continuar pagando isso? Eu falei, cara, se o Neymar tivesse entrado em campo e ganhando o Mundial pelo Santos, não ia valer, cara. Porque vai onerar o clube quando ele sair, vai ficar um rombo que o Santos vai sofrer, velho. Simplesmente assim. O Santos qualquer clube tem que sobreviver com as suas próprias pernas. Sem dúvida. E hoje o Santos não tem condição de pagar um salário maior do que o maior salário do Barcelona. É uma irresponsabilidade, para dizer o mínimo, gigantesca. É o Santos abrindo as pernas para uma família. Né? E, enfim, vamos ver o que vai acontecer, Felipe. Não sou de ficar agradecendo, mas obrigado, Leila Pereira. Você estava certo. Vamos lá, Felipão. Tem mais superchats aqui. Deixa eu colocar o... que mais? O Carlos Henrique Marçal diz... Não, já li esse. O Júlio Martins... Vocês também sentem uma aura arrogante, uma energia pesadíssima quando vê o Neymar pai? Eu sinto assim. Cara, total. Arrogância é o sobrenome dele, com certeza. Falei. Com certeza.
O Marex diz, a pergunta é, que risco um jogador que costurou um contrato que garante que ele receba todos os valores durante um ano caso ele vá embora corre? Risco é assinar um contrato de produtividade. Pois é. Mas assim, ele não tá nem aí para dizer em verdades, porque ele não vai ser questionado. Não teve um repórter que disse assim, tá, mas peraí, que risco é esse se você tem um mínimo garantido de 85 milhões em contrato? Era a pergunta que eu faria na lata. Assumimos um risco. Peraí, o Neymar, mas que risco é esse se o contrato mostra que vocês têm um mínimo garantido de 15 milhões de dólares que se o Santos não conseguir fazer, tem que tirar do próprio bolso? Qual que é o risco que vocês estão sofrendo, sendo que vocês têm 105 milhões de reais garantidos no contrato de 5 meses? Só me explica que eu não entendi. Ninguém fez essa pergunta. E me parece que ele é um cara que melindra também os repórteres, ele tem uma empáfia, uma coisa intimida, assim. Né? Intimida os caras. Né, cara? Mas assim, nem todo mundo é Rodolfo Gomes também. Brincadeira. É que eu não tenho. Eu não tenho medo desses caras, velho. Eu não tenho medo desses caras. O jornalismo. Eu não tenho medo desse cara. Perguntar? Não tenho medo. Dói. Aí você fala assim, por que você não tava lá? Eu tava ganhando dinheiro. Porque não dá, cara. Hoje cobrir Santos e RB Likes, se eu depender disso, eu tô falido. Alan Bernardo. Dá pra você ir, pô. Dá pra você ir, pegar uma credencialzinha de imprensa e cobrir, pô. Não, eu tô falido se eu fizer isso. Se você devolve essa pergunta na cara do patriarca aí, velho, vixe, vocês vão viralizar pra caralho. Primeiro que ele ia me ver, ele ia querer, né? Ele nem me responder, porque ele sabe que eu vazei o contrato. Ia ser foda. Alan Bernardo, o mais engraçado é a mídia santista de boa com essas falas, dando razão ao Neymar. Era pra torcida escorraçar hoje essa gente do clube. Eu concordo totalmente, mas aí, cara, assim... Isso tudo aqui é uma grande distopia de uma realidade triste amontoada nos últimos anos, que que se idealizou que o Neymar seria como o Salvador. Mas assim, o que eu vejo, tá? Fazendo parte dessa comunidade, tendo um canal sobre isso, que tem muita gente mesmo que tá nessa, que tem muita gente me chamando de corintiano e o caralho, mas também tem muita gente que acordou, velho, e que tá acordando. Aos poucos, a cada um desses episódios de desprezo do Neymar e do Neymar pai com relação ao Santos, estão acordando cada vez mais. E a cada vez que o Neymar entra em campo e tem atuações como ontem, que não mudam nada no preço do dólar, mais santistas vão acordando. Eu acho que já eles acordam de uma vez, tá? Porque eu não sei se o Neymar fica. E se o Neymar sair, for embora deixar o Santos nessa realidade, aí eu acho que ele rasga inclusive a idolatria desses cegos do Castelo, né, como escreveu o Titãs. Cara, você se sentiu iludido quando ele voltou? Eu me senti, não iludido, eu me senti, assim, tipo, cara... caralho, porque eu lembro que você gravou vídeo lá, tipo, pô, aconteceu, caralho, voltou, etc. Tipo, tinha uma expectativa muito gigantesca. Ninguém conhecia minimamente a negociação e o contrato naquele momento. Se eu conhecesse as condições naquele momento, eu estaria vociferando contra. Ninguém conhecia as condições, isso é importante dizer. Segundo, tem uma coisa ali que é mais do que a volta do Neymar, que passa por uma ideia de que o que ele traria seria mais positivo do que acabou acontecendo, assim. E a verdade é que, em termos de marketing, foi um fracasso, o clube arrecadou mais, mas muito menos do que achava que arrecadaria. E também foi um fracasso esportivo, né? O Neymar não esteve presente nos jogos mais importantes e quando esteve não fez a diferença. Então existiu sim em mim, no torcedor santista, uma esperança naquele momento. Está saindo da segunda divisão e você recebe o maior ídolo do clube pós-Pelé. Não tem como. O São Paulo se iludiu com o Daniel Alves, lotou o Morumbi para receber o Daniel Alves, cara. Que é um jogador no lateral, ainda deram a camisa 10 pro cara. Sim, ou é mentira minha? Ou é mentira minha? O Palmeiras se iludiu quando trouxe o Valdívia de volta e ele não jogou. Eu trouxe aqui o exemplo. Então assim, o Santista não tem o direito de se iludir com um jogador que deu a Libertadores pro Santos depois de 48 anos. O Santista tinha todo o direito de se iludir, não só com relação ao que o Neymar poderia entregar, porque a gente também tá falando de um jogador de 32 para 33 anos, jovem ainda, mas também com relação a que essa vinda colocava o Santos de novo no holofote de destaque. E que é verdade. Domingo, Santos e Botafogo vai ser transmitido pela Globo. Quando que um Santos e Botafogo
num dia de Campeonato Brasileiro, é transmitido 4 da tarde pela Globo. Num dia de Palmeiras e Cruzeiro. Não, quando que é o jogo da rodada. Quando que transmitem Santos e Botafogo? Então, por isso, pela presença do Neymar e tudo que ele traz. Então o Santista olhou pra isso e falou, cara, não tem como. Não tem como. E outra, cara, ver aquele movimento do Ney Day, que é o dia da volta, não há quem se emocionou, e foi meu caso, não é só com o Neymar, porque o Neymar nunca foi meu ídolo. Mas é se emocionar vendo o Santista vivendo um momento de esperança. Isso é muito grande na vida do Santista, que tá maltratado há muitos anos, né? Aquela volta representou um momento de esperança, que não se comprovou. Hoje eu já acordei desse devaneio, dessa fantasia, desse sonho, já acordei faz tempo, quando eu vi o contrato. Mas tem muitos ainda sonhando. E vão se decepcionar.